Luiz Barsi costuma dizer que não tinha nada de bonito na sua pobreza. O pai morreu quando ele tinha 1 ano de idade por causas que nunca foram muito bem explicadas. Diz a lenda que ele engoliu uma sementinha de pimenta que grudou no seu estômago e provocou uma úlcera. Precisou de cirurgia e ele fez uma operação que foi um sucesso, mas um descuido no pós-operatório pôs tudo a perder. Dizem que se ele tivesse recebido os cuidados apropriados de enfermagem, teria sobrevivido. Mas dizem também que o avô do Barsi se negou a pagar por esses cuidados ao filho e depois acabou se arrependendo. Nessa época, o Barsi morava num grande sobrado na Moca. No andar de cima moravam os avós do Barsi. No térreo, os pais e os tios, em espécies de apartamentos com quarto e cozinha. Com a morte do pai, seu avô pediu que o Barsi e a sua mãe desocupassem o quarto no sobrado. O avô queria alugar o apartamento para ganhar algum dinheiro. Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano de idade e, sabe, a italianada, meu avô era italiano e vivia de aluguel, né? Então minha mãe não podia pagar o aluguel, ela teve que sair, meu avô convidou-a, né, a sair. Ele não via a nora como alguém da família e aparentemente não se importava muito com o que aconteceria com o seu neto. Minha mãe teve que sair, claro, teve que me carregar, né? Aí nós fomos morar na rua Visconde de Parnaíba, num cortiço. Logo em seguida eu mudei lá para o Quintalão, que era um cortiço maior, né? Onde se pagava um aluguel menor. A mãe do Barsi se mudou para uma casa no Brás, na época uma vila operária de imigrantes na região central de São Paulo. Ela trabalhava numa fábrica de charutos, embalando fumo em papel cortado à faca. Logo, ela viu que o salário não seria suficiente para que eles morassem naquela casa e tiveram que se mudar para um cortiço também no Brás, que eles chamavam carinhosamente de Quintalão. Tinha esse nome, pois nada mais era do que um grande quintal, com pequenos barracos compartilhados por várias famílias. Cerca de 30 famílias moravam no local, a maioria imigrantes europeus bem pobres. As condições de vida eram precárias. O Barsi e a mãe moravam num quarto que era também sala e cozinha. O banheiro era compartilhado com outros moradores do Quintalão. Na época, a mãe do Barsi era a única mulher do local que trabalhava fora, para garantir o próprio sustento. Ela trabalhava, primeiro trabalhou negócio de charuto, fazer charuto, depois ela entrou como funcionária numa bombonière no Cine Piratini e ficou lá durante muitos anos. Enquanto a mãe trabalhava, o Barsi passava o dia no Quintalão por sua conta. Ele disse que foi uma criança largada, que passava o dia brincando com outras crianças também largadas. Foi assim até que a sua mãe mudou de emprego e começou a trabalhar como vendedora em uma bombonière num cinema. Quando já estava mais ou menos grandinho, com 7 anos, o Barsi logo começou a trabalhar com ela para também ganhar dinheiro. No intervalo dos filmes, ele passeava pela sala de projeção vendendo saquinhos de uva passa. Depois, o Barsi foi promovido a baleiro no cinema, onde trabalhava também nos finais de semana. Durante a semana, ele engraxava sapatos no centro de São Paulo. O Barsi teve uma infância pobre, mas não passou fome. Não havia nada de poético nem de bonito na sua pobreza. O trabalho era a única distração possível. Foi uma infância bastante dolorida que acabou forjando o seu caráter. Ele nunca teve a expectativa de se tornar um homem rico, mas sempre quis sair da pobreza da onde ele veio para nunca mais voltar. Ele tinha medo de continuar pobre para sempre, e isso foi um grande estímulo para que ele pensasse em formas de sair daquela condição. O caminho para o enriquecimento que o Barsi encontrou foi justamente o mercado de ações. Na corrida da vida, ele largou na última fila. Ele teve que dividir o seu tempo entre os estudos e o trabalho desde muito cedo. A sua mãe conseguiu pagar a ele uma boa escola, mas que não estava entre as melhores da cidade. Mesmo assim, ele se dedicava como podia e sempre estava entre os alunos que mais se destacava. Ele também não conhecia pessoas ricas que abririam portas para grandes oportunidades. Tudo o que ele conquistou foi por meio do seu esforço de poupança e de seu capital intelectual, que permitiram que ano após ano ele fosse prosperando como investidor. Ele viu milhares de pessoas quebrarem a cara na bolsa. Ele resistiu à tentação de tentar enriquecer rápido. Pelo contrário, ele desenvolveu uma filosofia de carteira previdenciária que tinha como ponto central a renda passiva com dividendos. O Barsi seguiu seu plano à risca e soube esperar para colher resultados no longo prazo. Mesmo vindo de baixo, ele conseguiu chegar muito longe sem passar por cima de ninguém. E provou que é possível ir do 0 ao bilhão investindo em ações. Olá, nós somos Felipe Ruiz, Fábio Baroni e a Luiz Barsi, sócios do AGF, uma empresa de educação voltada a preparar investidores para vencer na bolsa. Nessa aula magna gratuita, que está dividida em 4 partes, você vai conhecer o método de investimentos do Luiz Barsi. Você vai entender em detalhes como que o Barsi construiu toda a sua fortuna e vai aprender como você mesmo pode seguir os passos do Barsi para também prosperar no mercado acionário. O Barsi usa a mesma ferramenta que os maiores investidores do mundo para ganhar
dinheiro na bolsa, o Value Investing. O Value Investing é a técnica para você identificar as grandes barganhas do mercado acionário. Diversos bilionários são Value Investors, como Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch e Seth Klarman. Assim como o Barsi, todos esses grandes investidores fazem questão de pagar barato ao investir em ações. Mas o Value Investing do Barsi tem uma especificidade. Ninguém é tão obcecado por dividendos quanto ele. Porque as ações de dividendos, historicamente, garantem um retorno muito superior à média do mercado, com um nível de risco abaixo da média do mercado. Nessa primeira aula do método Barsi 2.0, você vai ver o próprio Barsi explicando como funciona o seu Value Investing com foco em dividendos. Já na segunda aula, que será liberada nesta quarta-feira, você vai entender por que o mercado de ações é muito mais seguro que a renda fixa e outros investimentos. Isso é o oposto do que todo mundo diz para você. O Barsi costuma dizer que se você paga barato por empresas que distribuem dividendos gordos e tem paciência para poder esperar o investimento produzir os seus resultados, é simplesmente impossível perder dinheiro com ações. Você com certeza deve conhecer alguém que já perdeu bastante dinheiro na bolsa, não é verdade? Mas o Barsi diz que as pessoas têm prejuízos porque agem não como investidores, mas sim como especuladores. Na segunda aula, você vai descobrir quais são esses grandes cemitérios de especuladores, para poder ficar bem longe deles. E vai também ver como o Barsi faz para investir em ações com rentabilidade e segurança. A terceira aula, que vai ao ar na sexta, vai ser muito especial porque a gente vai mostrar para você que os grandes investidores de longo prazo não são simplesmente stock pickers, ou seja, eles não são excelentes selecionadores de ações. Na verdade, os maiores investidores do mundo são business pickers. Eles identificam negócios com grande potencial de geração de valor, negociados a preços descontados, e usam a bolsa como instrumento para se associarem a essas empresas. Na terceira aula, a gente vai conhecer por dentro uma empresa que já deu muitas alegrias ao Barsi. E você vai acompanhar com a gente como funciona o Value Investing do Barsi na prática, para depois aplicar esse método em seu próprio processo de decisão de investimentos. Já na quarta e última aula dessa série, que estará disponível na próxima segunda-feira, a gente vai mostrar o caminho mais rápido para você aprender a analisar ações como um profissional. Porque na próxima semana a gente vai abrir inscrições para um MBA focado em Value Investing, que vai contar com a participação do Barsi e dos maiores investidores brasileiros. Se você quer aprender a identificar ações negociadas a preços muito descontados, não faz sentido você aprender com os investidores mais bem-sucedidos? Esse MBA vai ser tão aprofundado que vai atender quem busca aprender a construir patrimônio para viver só da renda dos seus investimentos, trabalhar no mercado financeiro como analista de investimentos, conseguir um emprego em corretoras, casas de research ou gestoras de fundos, abrir um clube de investimento ou atuar como consultor independente, e montar carteiras de investimentos e ajudar os outros a ganharem mais dinheiro no mercado. E ainda hoje você vai poder ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar o nosso MBA. Mas calma, que em breve eu vou explicar como que essa bolsa integral vai funcionar. Primeiro, vamos falar da aula de hoje, que é sobre o Value Investing com foco em dividendos do Luiz Barsi. Começando pelo conceito do Value Investing. Essa é a técnica usada pelos maiores investidores do mundo para comprar ações que valem R$1 pagando só 50 centavos. Todos os maiores investidores das bolsas mundiais, sem exceção, usam esse método. O marco zero do Value Investing pode ser considerado a publicação do livro Security Analysis por Benjamin Graham e David Dodd em 1934. Graham e Dodd eram dois professores da Columbia University em Nova York, até hoje considerada o quartel-general do Value Investing no mundo. No livro Security Analysis, eles defenderam a tese de que preço e valor são conceitos totalmente diferentes na bolsa. Preço é a cotação atual, é o valor que alguém no mercado está disposto a pagar por determinado ativo. Já o valor é o quanto um ativo realmente vale. O preço oscila de acordo com uma série de motivos, sejam fatores psicológicos, de oferta e demanda, da narrativa, da moda e etc. Mas o valor não muda todos os dias. Uma ação que fechou em um dia a R$20 pode abrir cotada a 15 no dia seguinte, se alguma notícia muito negativa for divulgada, por exemplo. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Joesley Day em 2017. O Joesley Day foi o dia em que foi divulgada a gravação de uma conversa pouco republicana entre o então presidente Michel Temer e o dono da JBS. Nenhuma empresa da bolsa deixou de vender seus produtos nesse dia. Mesmo assim, o Ibovespa caiu 8,8% devido à percepção dos investidores de que Temer poderia renunciar ou sofrer impeachment, sem que ninguém soubesse exatamente como seria sua sucessão. Esse é um ótimo exemplo de que o senhor mercado exagera o tempo todo. O senhor mercado exagera na euforia quando algo positivo acontece e exagera na depressão quando algo negativo acontece. Essas distorções entre preço e valor,
que aparecem o tempo todo na bolsa, criam oportunidade para que investidores com as ferramentas corretas de análise ganhem muito dinheiro. E a melhor ferramenta que existe para enxergar essas oportunidades é o Value Investing. Graham defendia que a forma mais fácil de identificar ações negociadas por um preço muito inferior ao valor justo era analisar os múltiplos em que elas estavam sendo negociadas. Múltiplos são uma ferramenta de análise relativa. Se uma ação é negociada por 10 e a outra é negociada por 20, não significa que a de 10 está mais barata e a de 20 está mais cara. Mas se você percebe que um banco brasileiro tem um valor de mercado equivalente a 50 vezes seu lucro líquido anual, enquanto outro banco é negociado por 5 vezes seu lucro, muito provavelmente o segundo está mais barato que o primeiro. O múltiplo mais usado da bolsa é o PL, ou preço sobre lucro, que é a divisão do preço da ação pelo lucro por ação. E o segundo múltiplo mais comum é o PVPA, que é a divisão entre o preço da ação e o valor patrimonial dela. O Graham defendia que o investidor deveria sempre comprar ações com os menores múltiplos possíveis. Ele defendia que quanto menor o múltiplo, maior seria a margem de segurança do investidor. Para Graham, se o investidor simplesmente comprasse uma cesta de ações negociadas a no máximo 0,7 vezes o valor patrimonial, ele ganharia muito dinheiro na bolsa. Ele também defendia que o investidor nunca deveria pagar mais do que 20 vezes o lucro dos últimos 12 meses para investir em uma empresa. E nunca deveria pagar mais de 1,5 vezes o valor patrimonial por uma empresa. Esse apego a pagar múltiplos baixos fez com que a estratégia do Graham ficasse conhecida como investimento em cigar butts. Cigar butts, em inglês, são bitucas de cigarro. Bitucas de cigarro são algo que todo mundo joga fora. Investir em cigar butts é comprar as empresas mais largadas da bolsa, ou seja, aquelas que ninguém mais quer ou está vendendo a preço de banana. O maior discípulo de Graham foi Warren Buffett. Buffett foi aluno de Graham na Universidade de Colômbia e depois trabalhou na firma dele de investimentos por muitos anos. Durante suas 2 primeiras décadas como investidor, Buffett seguiu a filosofia de investimentos do Graham. Mas depois que ele se tornou um homem rico, gerindo muitos milhões de dólares, uma coisa importante mudou em seu jeito de investir. Ao invés de preferir as ações com os menores múltiplos da bolsa, Buffett começou a procurar preços descontados entre os melhores negócios dos Estados Unidos. Ele entendeu que por trás de ações negociadas a múltiplos muito baixos, geralmente havia negócios ruins que poderiam continuar baratos para sempre. E Buffett começou a dar preferência a investir nas empresas que mais criam valor. Essa mudança do Buffett ocorre depois que ele se aproxima de Charlie Munger, que até hoje é o seu parceiro inseparável nos investimentos. Munger convence Buffett de que se ele quer investir em determinados negócios por décadas ou às vezes até para sempre, é preciso escolher empresas que não vão falir e vão seguir crescendo. Munger sempre diz que o dinheiro grande não está na compra e na venda, mas sim na espera. Luiz Barsi bebe na fonte dos maiores gurus do Value Investing. No método que ele desenvolveu, tem um pouco do Graham e também um pouco de Buffett. Do Graham, ele pega principalmente a importância de pagar barato por ações. Do Buffett, ele pega o apreço por negócios que tendem a perdurar por décadas. Mas o Barsi acrescenta um ingrediente próprio na sua receita de Value Investing. Mais do que todos os outros, o Barsi usa como principal critério para a escolha de ações os dividendos. É lógico que ele não vai só olhar os dividendos na sua tomada de decisão. O Barsi também acompanha os ativos da companhia, a qualidade e a confiabilidade de seus administradores, a perenidade dos negócios, as regras do seu estatuto, etc. Mas os dividendos passam a ser o filtro primordial da estratégia. Seria impossível ele estudar todas as 400 empresas da B3 sozinho. Então, o primeiro filtro que ele faz é praticamente só estudar a fundo as empresas que costumam distribuir bons dividendos. Se a companhia paga um dividendo muito maior que a média, ele vai se interessar por saber mais. Já se a empresa nunca paga dividendos ou quando paga vem aquela merrequinha para o investidor, é bem provável que ele não se interesse pelo negócio. Mas de onde vem essa obsessão do Barsi por dividendos? Bom, naqueles tempos de infância em que o Barsi engraxava sapatos e vendia balas no cinema, ele começou a se interessar por contabilidade. Ao invés de cursar ensino médio regular, ele optou por uma escola técnica de contabilidade. Depois, ingressou numa faculdade de economia, finanças e administração. E ao final, também conseguiu tirar um diploma em contabilidade. Na adolescência, ele trabalhou em algumas empresas de contabilidade e, após se formar, começou a dar aulas de contabilidade. Eu sempre tive uma facilidade muito grande em assuntos contábeis, né? Análise de balanço, eu sempre tive uma facilidade muito grande. E até hoje a gente tem essa facilidade, né? Foi por força de estudo, de fazer auditoria. Com 20 e poucos anos, ele trabalhava numa empresa de contabilidade chamada
Ratio. Lá ele visitava muitas empresas e fazia varreduras em seus livros contábeis. Conversando com diretores dessas empresas, o Barsi foi entendendo o que é ser dono de um negócio e o que é benéfico ou prejudicial à sua saúde financeira. Ele também aprendeu sobre algo que considerou maravilhoso: os dividendos. O Barsi sabia que quando uma empresa abre o capital e passa a ter ações negociadas em bolsa, ela está buscando dinheiro para financiar os seus planos de expansão. Quando essa empresa prospera e passa a dar lucro, esses lucros são distribuídos entre os sócios. Naturalmente, o próprio dono tem o seu quinhão, mas os acionistas minoritários, que o Barsi gosta de chamar de pequenos donos das empresas, também são beneficiados por essas distribuições de dinheiro. Na época, o Barsi não se sentia preparado para ter um negócio próprio, nem tinha capital para isso. Mas ele entendeu que a bolsa permitia que ele se tornasse sócio de excelentes negócios, comprando ações e coletando dividendos. Reinvestindo os dividendos recebidos, seu patrimônio cresceria de duas formas. Em primeiro lugar, ele acumularia um número de ações cada vez maior, mas ele também se beneficiaria da tendência natural de valorização das ações no longo prazo. A mágica dos dividendos é a soma dessas duas alavancas de crescimento. Foram a valorização das ações e o reinvestimento dos dividendos que permitiram que o Barsi fosse do 0 ao bilhão nas últimas 6 décadas. Já já a gente vai explicar em detalhes como é que é o processo de seleção de ações do Barsi. Mas antes, eu queria deixar alguns avisos muito importantes. O primeiro é que somente quem tiver cadastrado pode ganhar uma série de presentes ao longo dessa nossa aula magna gratuita. Se você já está recebendo nossas mensagens de WhatsApp sobre esse curso, significa que já está cadastrado e não precisa fazer mais nada. Agora, se você chegou pelo YouTube, pelo e-mail ou de outra forma, entre agora mesmo no grupo VIP de WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube, ou no botão de página de transmissão da aula magna. Faça isso agora mesmo. Não deixa para depois, hein? Porque o primeiro presente para quem tiver no WhatsApp é um PDF com um resumo dessa aula que vai ser disponibilizado nos próximos dias apenas para você que tiver cadastrado, hein? Outro benefício incrível e exclusivo para quem tiver no WhatsApp é receber um link para se inscrever em nosso MBA de Value Investing com até R$7.000 de desconto. É isso mesmo. Esse desconto só vai ser válido somente na próxima segunda-feira. Então, já se prepara aí, hein? E eu tenho mais um presente para você. Nessa aula, uma pessoa também vai ganhar uma bolsa integral para cursar o nosso MBA. É de graça. A gente criou uma hashtag que você vai ter que escrever no campo de comentários aqui embaixo do vídeo, hein? Faz o seguinte, deixa um comentário com a hashtag mágica dos dividendos e um pequeno texto explicando por que o Value Investing com foco em dividendos é a melhor estratégia para ganhar dinheiro com ações. O comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar esse MBA que a gente vai lançar na segunda-feira. Que demais, né? Um exemplo de comentário para você, hashtag mágica dos dividendos. Comprando ações de boas pagadoras de dividendos e reinvestindo os proventos recebidos, o patrimônio cresce como uma bola de neve. Fazendo algo tão simples quanto se cadastrar e deixar um comentário com a hashtag mágica dos dividendos, já vai fazer com que você tenha a chance de ganhar sua bolsa do MBA. É sensacional, não é mesmo? Então faz o seguinte, pausa essa aula aqui, pausa agora, entra no nosso grupo de WhatsApp e já deixa seu comentário agora mesmo. Bom, esses eram os avisos. Agora eu vou explicar como o Barsi deu seus primeiros passos no mercado acionário. Em 1968, quando o Barsi estava prestes a completar 30 anos, ele começou a frequentar a Bolsa de Valores. Mesmo com pouco dinheiro para investir, ele ficava estudando o comportamento do mercado e se apaixonou pela ideia de comprar ações com vista a obter dividendos. O Barsi sentia que dentro dele havia um apetite a risco, que seus empregos como contador não saciavam. O fascínio dele pela ideia de receber dividendos foi tão grande que logo ele largou seu emprego e passou a ir à bolsa todo santo dia. O Barsi tinha muito medo de voltar a ser pobre quando ele se aposentasse e não pudesse mais trabalhar para se sustentar. Ele não acreditava que a Previdência Pública garantiria uma aposentadoria digna para ele. Ele sabia que tinha ao menos 30 anos de trabalho pela frente para fazer seu pé de meia. Ele pensava em poupar um pouco de dinheiro todos os meses e, aos poucos, construir uma carteira de investimentos que suportasse todos os seus ganhos no futuro. Ele estudou diversas formas de montar essa carteira previdenciária: ações, títulos de renda fixa, aluguel de imóveis, etc. Mas ele chegou à conclusão que nada seria mais rentável do que as ações pagadoras de dividendos. Tem duas formas de uma pessoa garantir uma vida confortável. A primeira é a renda ativa, que depende do seu trabalho, de ganhar o dinheiro necessário para o seu sustento. Na renda ativa, geralmente a única forma de você ganhar mais é produzindo mais, não é mesmo? Mas também tem a forma
da renda passiva, em que você recebe recursos sem trabalhar. Nesse caso, você não precisa se esforçar mais para ganhar mais. Na verdade, é o contrário. Quanto mais dividendos você recebe, menos esforço de poupança precisa fazer para que o bolo siga sempre crescendo. Porque as ações são como as vacas, elas são o seu patrimônio. Se você não matar a vaca para comer a carne, pode beber leite todos os dias, que serão seus dividendos. E você também pode vender parte do leite produzido para comprar cada vez mais vacas. Com o tempo, o seu rebanho só vai crescer e você terá cada vez mais leite. Barsi queria formar o seu rebanho e começou a estudar qual ação da bolsa poderia ser a vaca leiteira que garantiria a sua aposentadoria. Após alguns meses, chegou à conclusão de que as ações da CESP seriam o seu alvo ideal. Era uma empresa segura que vendia um bem essencial, energia. A empresa tinha ótimas usinas hidrelétricas que geravam caixa suficiente para garantir um retorno em dividendos de mais ou menos 10% ao ano na época. A tese do Barsi é que ele teria de fazer um esforço de poupança por aproximadamente 5 anos para comprar 1.000 ações por mês da CESP. Depois desses 5 anos, o reinvestimento dos próprios dividendos distribuídos pela CESP permitiria que ele seguisse comprando 1.000 ações por mês, sem fazer mais nenhum esforço de poupança. E o Barsi traçou a meta de comprar 100.000 ações da CESP porque achava que isso já seria suficiente para garantir a sua aposentadoria. O plano tinha 3 pilares. O primeiro era prioridade. Naturalmente, o Barsi não deixaria de comer nem de viver para alcançar o seu objetivo, mas todo o dinheiro que sobrava era direcionado para as ações da CESP. O segundo pilar era a paciência. O Barsi sabia que estava numa maratona e não em uma corrida de 100 metros. Ele não estava atrás de ganhos rápidos. Ele não queria comprar e vender loucamente, não queria especular. A sua prioridade era a aposentadoria em 30 anos. E para isso, ele queria acumular 100.000 ações da CESP, comprando um pouquinho a cada mês. O terceiro pilar do plano era a disciplina. Ele não desistiria do plano, mesmo que as suas ações caíssem 50%. Eu fiz um trabalho propondo o cidadão comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. Por quê? Porque eu interpretei o seguinte: você para se aposentar pela compulsória, você precisa contribuir 30 anos. E se você comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Foi uma coisa meio revolucionária, né? Nunca ninguém tinha pensado nisso. E eu acabei mostrando que se você comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos, você fica milionário. Na verdade, ele já não se importava quando a bolsa começava a cair. Pelo contrário, ele comemorava, porque o que interessava era o número de ações que ele estava determinado a juntar e não o valor delas. Como ele estava muito mais interessado em comprar do que em vender, quanto mais as ações caíssem, mais fácil seria para ele alcançar a sua meta. Seguindo esse plano, demorou pouco para que o Barsi se tornasse milionário. Ele nem lembra exatamente quando foi, mas acredita que foi em meados de 1976. Quem fizer ou quem der início a um projeto igual ao meu hoje, com certeza ele vai ser contemplado no futuro. O exemplo dos outros eu sempre tomei para mim e procuro dizer para as pessoas, né? Procuro transmitir para as pessoas um ensinamento que eu fui adquirindo ao longo do tempo. E eu tenho assim uma referência muito boa, porque todos aqueles que seguiram essa orientação, muitos declararam no livro, né, que eles também fazem como eu. Então tem bastante gente aí que compra, guarda e vive de dividendos. Tem muitas pessoas que seguiram a minha trajetória e continuam seguindo, né? Depois houve mudanças na estratégia da CESP e ele acabou vendendo as suas ações para investir em outras empresas. Mas a estratégia de dividendos adotada naquela época segue firme até hoje. Ainda no final da década de 1970, o Barsi chegou à conclusão que já recebia dividendos suficientes para parar de trabalhar. Mas ele seguiu investindo e na década passada alcançou o status de bilionário. O menino do cortiço, que havia trabalhado como baleiro em engraxate, já fazia parte do clube dos homens com maior patrimônio do Brasil. A estratégia do Barsi deu tão certo porque, historicamente, as empresas que pagam bons dividendos acabam garantindo ao investidor retornos muito maiores que a média. E não é só isso. Empresas de dividendos também têm volatilidade menor, ou seja, o investidor acaba correndo menos riscos. Esse gráfico mostra o retorno do Ibovespa em amarelo contra o retorno do índice das ações que mais pagaram dividendos em azul. Desde 2011, o Ibovespa acumulou um retorno de só 72%. Já o IDIV, que é o índice de dividendos, teve um retorno de 173%. O Ibovespa só não tomou uma surra ainda maior porque tem muita empresa pagadora de dividendos no índice. Um estudo dos professores Orleans Martins e Felipe Pontes, da Universidade Federal da Paraíba, detalha bem essa performance superior das ações de dividendos. No livro O Investidor em Ações de Dividendos, os dois professores analisam o comportamento das ações de todas as empresas brasileiras que pagaram dividendos entre
2005 e 2019. No período, todas as ações negociadas na B3, que pagaram algum dividendo, tiveram um retorno anual médio de 12% ao ano. Já o retorno em dividendos anual foi de 3,9%. Os professores dividiram as ações do estudo em dois grupos: aquelas que tiveram um retorno em dividendos maior que 3,9% ao ano e as que tiveram um retorno em dividendos igual ou menor que 3,9%. O retorno das ações do grupo que paga mais dividendos foi de 21,7% ao ano. Já o grupo com menores dividendos rendeu apenas 4,6% ao ano. As ações que pagam bons dividendos renderam quase 5 vezes mais. A consistência dos retornos superiores também impressiona. O retorno das ações com os maiores dividendos foi maior que a do grupo com menores dividendos em 14 dos 15 anos analisados. Além disso, as ações com maiores dividendos também apresentaram um comportamento mais defensivo, expondo o investidor a menores riscos. As ações com os maiores dividendos só apresentaram retorno negativo em 2 dos 15 anos analisados. Já o Ibovespa teve retorno negativo em 5 desses 15 anos. Talvez você não tenha se convencido que a estratégia de dividendos é a melhor, porque o estudo considera apenas um período de 15 anos no Brasil. Então vamos olhar para os dados lá de fora, onde as séries históricas são bem mais longas. Autor do livro Dividend Investing: Strategy for Long-Term Outperformance, ou em português, Investindo em Dividendos, uma estratégia para performance acima da média no longo prazo, Michael Clements fez um estudo comparando a performance das ações que pagam bons dividendos contra os índices de ações mais populares. O estudo considerou dados de 1928 até 2011. Nos Estados Unidos, a carteira de ações que pagou bons dividendos rendeu 1,5% ao ano acima do S&P nesses 83 anos. Já uma carteira de dividendos global rendeu 2,1% ao ano a mais que a média do mercado acionário mundial. O estudo traz evidências parrudas de que, via de regra, o investimento com foco em dividendos vai te trazer resultados superiores em qualquer lugar do mundo. Talvez você já soubesse que ações de dividendos eram mais defensivas e seguras, mas talvez você achasse que com essas ações mais defensivas, você teria que abrir mão de rentabilidade, porque sempre ouvimos que as ações com maior potencial de valorização são as mais arriscadas. A gente cresce ouvindo que quanto maior o risco de um investimento, maior é o seu retorno, não é verdade? Só que o Value Investing com foco em dividendos inverte essa lógica, porque você alcança o pote de ouro, o santo graal do mercado, aquela combinação que todo mundo quer, que é justamente obter retornos acima da média do mercado, correndo menos risco que o mercado. Mas talvez você esteja se perguntando, então é só pegar uma lista de empresas que mais pagam dividendos em um site qualquer na internet, investir tudo que eu tenho, que eu também vou ficar super rico? É tão simples assim virar bilionário? Calma que é um pouquinho mais complexo. Você já vai ver que é preciso tomar uma série de cuidados. Mas antes, vale a pena dar um passo atrás e explicar melhor os conceitos fundamentais para você começar a investir em dividendos. Os dividendos são a parcela do lucro líquido de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa tem seu capital dividido em 1 milhão de ações. Tem um lucro líquido de R$1 milhão ao longo de um ano. E ela decide que vai distribuir todo o seu lucro anual aos acionistas. Essa empresa vai pagar R$1 milhão em dividendo para os detentores de suas 1 milhão de ações. Ou seja, a companhia vai pagar R$1 por ação a seus acionistas. O dono da empresa que tem 500 mil ações vai receber 500 mil em dividendos. E o pequeno dono que tem só 5 mil ações vai receber 5 mil reais de dividendos. O dividendo não é a única forma de uma empresa remunerar os seus acionistas. Outro tipo de provento também são os juros sobre capital próprio, ou o que a gente chama de JCP. O JCP é uma forma de remuneração ao acionista criada em 1995 que só existe no Brasil. Basicamente, o JCP cumpre a mesma função dos dividendos, mas há duas diferenças muito importantes. A primeira delas é que há limites legais para a distribuição de JCP. Uma empresa não pode, por exemplo, distribuir mais de 50% do lucro líquido anual em juros sobre capital próprio. A segunda diferença é que enquanto os dividendos são isentos de imposto de renda, o JCP é tributado em uma alíquota de 15%. Uma terceira forma de remunerar os acionistas é a bonificação em ações. Ao invés da empresa distribuir dividendos em dinheiro aos seus acionistas, ela incorpora suas reservas de lucro ao capital social e distribui novas ações aos seus sócios. O mercado chama de proventos a soma desses três tipos de remuneração aos acionistas: dividendos, JCP e a bonificação em ações. Por último, uma empresa também pode remunerar os seus acionistas recomprando as suas próprias ações. É isso mesmo. Mas por que isso é tão bom para o acionista? Por dois motivos. A empresa recompra ações que estão em circulação no mercado e depois cancela esses papéis. Isso vai fazer com que os próximos dividendos pagos pela empresa sejam divididos por um número menor de ações, aumentando assim
o bolo de todo mundo. Além disso, como o capital social da companhia passa a ser dividido entre menos ações, tudo mais constante, cada ação tende a valer mais. A recompra de ações é uma forma de remunerar o acionista muito utilizada nos Estados Unidos, por exemplo, porque lá a distribuição de dividendos é tributada. As empresas preferem recomprar ações porque essa alternativa não gera pagamentos de impostos. Outra coisa que você precisa saber sobre os dividendos é que as empresas precisam divulgar aos seus acionistas quais são as suas regras de distribuição. Muitas vezes as ações preferenciais dão direito a um dividendo maior que as ações ordinárias. Para você não errar, geralmente o código de negociação das ações preferenciais termina em 4, por exemplo, Petri 4. Já o código de negociação das ordinárias termina em 3, por exemplo, Petri 3. Se você quer saber se um tipo de ação paga mais dividendo que outro nas empresas onde investe, deve ler o Estatuto da Companhia. No caso da Eletrobras, por exemplo, as ações preferenciais garantem ao acionista 10% mais dividendos que as ordinárias. O Estatuto também estabelece o dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído aos acionistas. A Lei 6.404 de 1976 instituiu o dividendo mínimo obrigatório. Ali está escrito que o Estatuto de toda empresa da Bolsa precisa definir qual vai ser o dividendo anual mínimo a ser distribuído. O dividendo pode ser um percentual do lucro líquido, um percentual do EBITDA, um percentual do fluxo de caixa. Caso o Estatuto da Companhia seja omisso e não preveja nada disso, a lei estabeleceu que o dividendo mínimo obrigatório será de 25% do lucro líquido. A maioria das empresas acabou adotando essa regra de 25% como lucro mínimo. Mas o Magazine Luiza, por exemplo, definiu o dividendo mínimo em 15% do lucro. A Vale estabeleceu que seria 30% do EBITDA, descontado dos investimentos. Cabe a você, investidor, ler o Estatuto das Empresas onde investe e descobrir qual é essa regra. Mas nada impede que uma empresa com dividendo mínimo de 25% acabe distribuindo 50%, 100% ou até 150% do lucro num determinado ano. O Estatuto também vai prever a forma como o dividendo é pago. Ali está escrito se a empresa vai distribuir dividendos mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Muitas vezes também está definido em que meses serão feitas essas distribuições. O valor pago em cada período precisa ser aprovado em reunião do Conselho de Administração. Em seguida, a empresa é obrigada a publicar um comunicado ao mercado informando o montante total de dividendos a serem pagos, o dividendo por ação, a data em que o acionista precisa ter a ação em custódia para ter direito ao recebimento do dividendo, o que o mercado chama de data com. Lembrando que no dia seguinte é a data X, quando a ação já não dá mais direito a esse dividendo. O comunicado ao mercado também estabelece a data em que os dividendos caem na conta do investidor, que pode ser diferente da data X. Agora, como saber quando uma empresa está pagando um dividendo alto e quando o dividendo não é atrativo? Porque um dividendo de R$1 por ação pode ser muito interessante se a ação está cotada a R$10, ou pode ser uma merreca se a ação vale R$100. De novo, vamos recorrer aos múltiplos, essa ferramenta incrível para se comparar companhias. Existem diversos múltiplos de análise relativa aos dividendos, mas 2 deles são imprescindíveis. O primeiro deles é o Dividend Payout, ou simplesmente Payout. Esse múltiplo é calculado pela divisão dos lucros distribuídos na forma de proventos pelo lucro líquido total da companhia. É importante entender que só uma parcela do lucro é distribuída pela empresa aos acionistas. Parte do lucro também pode virar investimento em expansão das operações, na aquisição de outras empresas, no pagamento de dívidas, etc. O payout é o percentual do lucro que é pago como dividendos. O Barsi tem preferência com empresas de payout alto. Inclusive, ele tenta entender quais são os interesses do controlador e gosta de se associar a donos incentivados a distribuir uma parte maior dos lucros aos acionistas. Por exemplo, o Banco do Brasil precisa distribuir dividendos elevados para ajudar a sustentar a Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do banco. A Auren Energia é controlada pela Votorantim, que por sua vez é controlada por uma família que também gosta de receber dividendos. A Taesa distribui dividendos elevados para ajudar uma das suas controladoras, a CEMIG, a controlar sua alavancagem. O Santander Brasil distribui dividendos altos para abastecer os cofres da sua matriz, na Espanha. E por aí vai. Estudos mostram que no Brasil, em empresas controladas por famílias, geralmente o payout é maior. Essas empresas não têm um payout elevado para beneficiar os acionistas
acionistas minoritários. Mas os minoritários, como eu e você, podemos nos beneficiar desse fluxo de dinheiro que sobe para os controladores. O segundo múltiplo que você obrigatoriamente precisa entender se quer ser um investidor de dividendos bem-sucedido é o chamado dividend yield. O dividend yield dessa empresa é o retorno em dividendos dividido pelo preço da ação. Uma parte do mercado calcula o dividend yield dividindo os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses pelo preço atual da ação. Já outros analistas projetam o dividendo esperado para os próximos 12 meses para chegar no dividend yield. É lógico que os analistas costumam defender a acurácia das suas previsões futuras, mas Warren Buffett já afirmou que não vê utilidades em múltiplos baseados em projeções futuras, pois eles criam uma aparente ilusão de precisão. O cálculo do dividend yield com base em dados passados tem outra vantagem. Ele é muito fácil de ser feito e está disponível gratuitamente em vários sites da internet. Para o Barsi, em tese, um dividend yield alto é muito melhor do que um baixo. Ele também costuma dizer que o retorno em dividendos não deve ser inferior a 6% ao ano. Essa é a mesma estratégia divulgada no maior best-seller sobre dividendos já escrito por um brasileiro. Estou falando do livro Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, que foi, aliás, um grande amigo do Barsi. Bazin também defendia que, para ser considerado atraente, o retorno em dividendos deve ser no mínimo 6% ao ano. Esse seria o menor patamar aceitável para comprar uma ação hoje em dia. Mas não significa que você deve vender as suas ações se consultar um desses sites e perceber que o yield delas passou a ser menor que 6%. Porque o que deve ser mais importante para você é o chamado yield on cost, ou seja, o retorno em dividendos que você recebe comparado com seu preço médio de aquisição dessas ações. Vou dar um exemplo. Imagine que você compra ações a R$10, que pagam R$1 em dividendos anuais. Seu yield, portanto, é de 10%. Bem atrativo. Só que no ano seguinte, o mercado é tomado por uma onda de otimismo e essas ações passam a negociar a R$20, mesmo com o dividendo permanecendo estável, em R$1. O dividend yield cai para 5% com essa nova realidade. No entanto, você não precisa vender suas ações porque o dividend yield on cost segue sendo de 10%. Porque você tem que considerar seu retorno de acordo com o preço médio que você pagou pelas ações. No entanto, quando você receber seus dividendos dessa empresa, é aconselhável que aloque os recursos numa companhia que está pagando um yield mais alto. O Décio Bazin explica de uma forma bem interessante porque ele não recomenda investimentos em ações com yield baixo. Imagine que uma ação custa R$100 e só paga 10 centavos de dividendo ao ano. Fazendo a conta, você vai descobrir que o yield dessa ação é de apenas 0,1%. Para Bazin, esse investimento tem um caráter tão especulativo quanto ouro, dólar, Bitcoin, etc. Porque considerando só os dividendos, é uma escolha terrível. A única chance desse investimento ser bem sucedido é se ele valorizar. Só que o preço dos ativos ninguém controla. Às vezes o preço vai subir, por outras vezes vai cair. Todos os investidores que acham que tem bola de cristal costumam colher resultados desastrosos na bolsa. Ok, mas como é que eu encontro ações que pagam dividendos elevados e persistentes? Sites financeiros de notícias costumam divulgar listas das maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Casas de análise, que o Barsi chama nada carinhosamente de casas de aposta, também costumam divulgar essas listas recomendando a seus clientes o investimento. Talvez você esteja se perguntando aí, então basta que eu siga essas listas e invista nas ações com os maiores dividend yields do momento para me dar bem? Infelizmente também não é bem assim. Considerado o papa do valuation de ações, Damodaran costuma dizer que embora múltiplos sejam fáceis e intuitivos, também são ferramentas fáceis de serem mal utilizadas. Porque você pode ser bem mal sucedido investindo nas ações com os maiores dividendos do ano passado. O que você precisa é identificar empresas que paguem dividendos atrativos, persistentes e crescentes. Muita coisa pode distorcer o dividendo de um único ano. A empresa pode ter constituído uma reserva de lucros generosa nos últimos 5 anos, por exemplo, pagando o dividendo mínimo obrigatório e decide distribuir tudo ao final desse último ano, por exemplo. O controlador da empresa pode estar precisando de dinheiro e toma dívidas em nome da empresa para pagar dividendos. O Barsi conta que na década passada, por exemplo, ele se equivocou ao investir em ações da Oi, porque ela estava pagando dividendos muito elevados, mas que não conseguiram se sustentar ao longo do tempo. Alguns indícios que você pode estar caindo na armadilha do dividendo alto, mas não recorrente. A empresa aumenta o payout para mais de 100% usando sua reserva de lucros. A companhia registra prejuízo e mesmo assim distribui dividendos usando sua reserva de lucros ou tomando empréstimos bancários. A empresa eleva o payout de 25% para 100% num ano para tirar seu controlador de um sufoco financeiro, por exemplo, mas
mas no ano seguinte volta ao seu payout normal. Uma empresa pode perder seus bons fundamentos e a ação cai forte. Comparando o preço atual com os dividendos passados, o investidor pode chegar a um yield que parece muito atrativo, mas que na verdade vai ser muito menor que o esperado. A Petrobras talvez seja um bom exemplo disso. A empresa pagou nada menos que R$ 16,76 em proventos por ação preferencial em 2022. Se esse dividendo se provar sustentável, a ação está de graça. Porque nos preços atuais, o dividend yield supera incríveis 60%. O problema é que o preço do petróleo está hoje num patamar historicamente alto, que pode não se repetir no futuro. Além disso, em governos petistas, a Petrobras tem um histórico de investir em projetos menos rentáveis. Talvez esse seja um bom exemplo de dividendo que é alto, mas talvez não seja persistente e crescente ao longo dos anos. O investidor sempre deve desconfiar quando o dividend yield é muito alto, porque não existe almoço grátis no mercado. Quando algo parece bom demais para ser verdade, é porque geralmente não é verdade. O investidor precisa sempre verificar o histórico de dividendos ao menos dos últimos 5 anos para fazer a sua análise. Você encontra esses dados disponíveis de forma gratuita na internet. Além disso, deve avaliar se não há motivos razoáveis para que o dividendo tenha uma sensível redução no futuro visível. Mais adiante nessa aula magna, você vai descobrir como aprender a fazer todas essas análises. Mas agora talvez você esteja se perguntando, ok, se essa estratégia é tão boa, por que todo mundo não adota o Value Investing com foco em dividendos igual o Barsi? No mercado tem de tudo, inclusive gente que não gosta de dividendos. A tese contrária mais repetida é de Merton Miller e Franco Modigliani, 2 professores laureados com o Prêmio Nobel de Economia. Os 2 são autores da Teoria da Irrelevância dos Dividendos, que defende que os proventos não fazem diferença para o investidor, porque os dividendos pagos são descontados do preço da ação. Por exemplo, se uma ação vale R$10 e paga R$1 em dividendos, tudo mais constante, ela vai abrir cotada a R$9 no dia seguinte. Da mesma forma que você não fica mais rico quando tira R$100 do bolso direito da sua calça e coloca os mesmos R$100 no bolso esquerdo. O investidor também não fica mais rico quando o dividendo cai na conta. Você pode até concordar que a teoria dos 2 ganhadores do Nobel até faz sentido lógico, mas o que então explicaria a performance acima da média das ações de dividendos em todo o mundo? A gente acredita que a teoria da irrelevância dos dividendos é uma análise muito simplista e, por isso, errada. Tem ao menos 7 motivos para que as ações de dividendos tenham um rendimento maior que a média. O primeiro fator é a teoria do pássaro na mão, inicialmente defendida por Benjamin Graham. A tese do professor de Columbia é que mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Ou seja, para o investidor é muito mais interessante ter a certeza de receber parte do lucro de uma empresa hoje do que ficar na expectativa de que esse dinheiro seja reinvestido pela companhia a uma taxa de retorno adequada e gere um dividendo ainda maior no futuro. Graham defendia que qualquer investimento que uma empresa decida fazer hoje é só uma promessa de retorno futuro. Essa promessa pode ou não se realizar, mas hoje isso é só esperança ou especulação. Qualquer empresa pode contar ao mercado uma história linda sobre as suas perspectivas futuras, mas poucas de verdade conseguem elevar os seus dividendos todos os anos. Já o dividendo pago hoje é algo sólido e tangível que reduz o risco de um investimento futuro dar errado. Como a incerteza do negócio é menor, o custo de capital da companhia também fica menor e isso gera valor ao acionista. Graham admitia que isso era contraintuitivo e explicava assim o paradoxo. O valor de mercado de uma empresa é aumentado por meio da retirada de valor, o dividendo. O segundo motivo para a performance superior das pagadoras de dividendo é que essas ações tendem a cair menos nas crises. Porque quando o preço dessas ações cai muito, o dividend yield automaticamente fica mais interessante. Então, os investidores que recebem os seus dividendos correm para reinvestir o dinheiro nesses papéis, aproveitando o retorno em dividendos maiores. A terceira razão é que a empresa que distribui dividendos elevados geralmente está dando uma demonstração de saúde financeira ao mercado. Se uma empresa paga dividendos elevados, persistentes e crescentes, esse é um negócio de qualidade. Parte dos investidores pode até afirmar que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. E é verdade. Mas quem você acha que tem mais chance de pagar um dividendo maior no próximo ano? Uma empresa que apresentou prejuízos em todos os últimos 10 anos passados ou uma empresa que apresentou dividendos elevados e crescentes nos últimos 10 anos? É por isso que muitos americanos preferem investir em um grupo de empresas que eles chamam de Dividend Aristocrats ou aristocratas dos dividendos. Quer um exemplo de Dividend Aristocrat? A Procter & Gamble, dona de marcas como Gillette, Pampers, Pantene e Oral-B, pagou dividendos em todos os últimos 130 anos. Já a Johnson & Johnson conseguiu elevar seus dividendos por 45 anos seguidos.
Investir numa empresa como essas e receber dividendos é como apostar que Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid vão ganhar o Campeonato Espanhol. Muito dificilmente vai dar errado. A quarta justificativa é que se você está comprando uma ação que paga dividendos muito elevados e crescentes, é mais improvável que esteja pagando caro. Olha só essa conta aqui. Imagine que você investe em uma empresa que tem garantido um retorno em dividendos de 20% ao ano. Se essa empresa lucra 20% do seu valor de mercado todos os anos, significa que ela negocia a 5 vezes lucro na bolsa, assumindo um payout de 100%. Como já explicamos anteriormente, não dá para cravar que o investimento vai ser bem sucedido apenas com a análise de 2 múltiplos. Agora, é inegável que uma ação que negocia a 5 vezes lucro e paga 20% de retorno em dividendos está barata demais quando comparada à média do mercado. Talvez haja um bom motivo para que a empresa esteja tão barata e é preciso estudar caso a caso, mas as suas chances de se dar bem são muito maiores do que quando você investe em uma empresa que paga 0,1% ao ano em dividendos e precisa achar alguém que tope pagar ainda mais caro. A quinta justificativa para a performance superior das pagadoras de dividendos é que essas ações não são as preferidas dos especuladores. Elas não costumam disparar ou desabar em um dia ou em uma semana. Aliás, pelo contrário, elas têm aquele comportamento de subir devagar e sempre. Porque são as chamadas ações de viúva. Boa parte dos papéis em circulação são compradas por pessoas que têm interesse em manter a posição por muitos anos ou décadas. Como tem menos gente negociando diariamente, a liquidez e também o interesse dos especuladores de curto prazo acaba sendo menor. A conclusão é que o investidor tem menor chance de pagar um preço muito errado quando investe numa ação com esse perfil. A sexta razão para os investimentos em ações de dividendos renderem mais é muito contraintuitiva. A sabedoria comum diz que as empresas que pagam mais dividendos são aquelas mais maduras, que não têm tantas oportunidades de alocação de capital a taxas atrativas. Mas Robert Arnott e Clifford Asness, 2 bilionários gestores de fundos americanos, publicaram um artigo intitulado Surpresa: maiores dividendos igual maiores crescimentos de lucros. Nesse artigo, eles analisaram dados de 1946 a 2011 e mostraram evidências robustas de que as empresas que mais crescem são também as que mais distribuem dividendos. O mercado costuma repetir que as companhias que mais crescem são as chamadas empresas de growth. São companhias que estão no mercado em franca expansão e que abrem mão de lucro para crescer e ganhar escala rapidamente, com a promessa de lucrar muito mais lá na frente. Só que os 2 bilionários americanos provaram o contrário, que as empresas de dividendos crescem mais que as de growth. E uma das explicações é que essas empresas podem escolher muito bem os projetos de expansão que vão ser implementados e também podem entrar apenas naqueles em que a chance de dar certo é muito maior. O sétimo ponto que favorece os retornos superiores das empresas de dividendos é que essas empresas estão menos sujeitas a fraudes. Executivos inescrupulosos podem mexer nos balanços de suas empresas para inflar o lucro ou inflar o EBITDA. Muitas vezes isso acontece para que eles mesmos batam suas metas e recebam bônus, digamos, mais poupudos. Mas truques contábeis não servem para pagar mais dividendos. É preciso ter dinheiro em caixa para distribuir dividendos. O investidor não fica imune a fraudes com ações de dividendos, mas as chances de ser enganado diminuem. Bom, nessa aula de hoje a gente mostrou para você diversos dados e estudos que comprovam que ações de dividendos rendem muito mais que a média. Também mostramos que existem diversas razões que explicam esses retornos superiores. O Barsi tem enorme convicção de que ele nunca teria obtido os resultados que conseguiu se não aplicasse o Value Investing com foco em dividendos. Fica o convite para que você também adote essa estratégia daqui para frente. Na próxima aula a gente vai se aprofundar na filosofia de investimentos do Barsi. A gente vai falar mais sobre o método dele de seleção das melhores ações de dividendos. O Barsi costuma dizer que investindo com o método dele é impossível perder dinheiro na bolsa. É isso mesmo. Para o Barsi, investir em ações como ele faz é muito menos arriscado do que a renda fixa ou qualquer outra aplicação. Quem investe não perde, só perde quem especula e perde muito. Aliás, não ganha. Quem investe nunca perde. Só que ações dão um retorno muito maior. Eu sei que ninguém fala isso na bolsa, não é mesmo? É por isso que você não pode perder essa próxima aula de jeito nenhum. Antes de você ir embora, não se esqueça de cadastrar no nosso grupo de WhatsApp. Você vai receber 2 presentes gratuitamente. O primeiro é um resumo dessa aula em PDF, mas no grupo
você também vai receber um link com desconto de até R$7.000 para se inscrever no MBA de Value Investing com o Luiz Barsi, somente na próxima segunda-feira, hein? Ó, depois de entrar no grupo de WhatsApp, também deixa aqui embaixo seu comentário com a hashtag Mágica dos Dividendos, explicando por que essa é a melhor estratégia para ganhar dinheiro com as ações. O autor da resposta mais criativa vai receber uma bolsa de estudos integral para cursar de graça o nosso MBA em Value Investing. Então faça seu cadastro e deixe seu comentário agora mesmo. A gente se vê na próxima aula.